Capítulo 415, Templo do Dragão 2. Yonvou reconheceu instantaneamente a criatura diante dele. Apesar de estar envolto em uma sombra que deixava difícil de distinguir sua aparência claramente, os olhos amarelos brilhantes que perfuravam a escuridão eram familiares. Eram os mesmos olhos que seu irmão viu inúmeras vezes em seu diário, o dono do canal que o esteve observando em silêncio por um longo tempo. Então você está vivo, Calatus. Yonvou arregalou os olhos para o encontro inesperado. Ele não achava que se encontraria com Calatus aqui, pois pensou que teria que ir até o Templo do Dragão para vê-lo. Ele nunca imaginou que Calatus entraria em contato através de Edora. O dragão ancião Calatus estreitou os olhos e uma risada triste e autodepreciativa parecia ter vindo da área em que ficava sua boca. Se essa condição pudesse ser descrita como vivo, seus olhos se curvaram, mas parece que você já encontrou o garoto e ele estava dormindo no momento. Que bom! O olhar de Calatus estava fixo no peito de Yonvou, onde ele mantinha o relógio de bolso. Ele estava olhando para Yonvou. Então foi você que enviou o Jiong. Sinto muito, mas vou precisar te interromper. Preciso ir direto ao ponto, porque não tenho muito tempo. A sombra de Calatus enfraqueceu por um momento e sua voz parecia estar falhando. Porque a conexão estava tão ruim. Você precisa vir até aqui o mais rápido possível. SHHHH. Sua voz começou a falhar como um rádio com estática. Preciso dar algo a você. Antes que eles venham, SHHHH depressa. Depois dessas palavras, Calatus desapareceu. Yonvou foi removido do canal e trazido de volta à realidade. Ora boni, os olhos desfocados de Edora voltaram ao normal. Ela devia ter visto seu encontro com Calatus, porque parecia surpresa. O que foi isso? Parece que Calatus queria me dizer algo através de você. Você conhece ele? Um pouco, através do meu irmão. Yonvou ficou perdido em pensamentos por um momento com as palavras de Calatus ecoando em sua cabeça. Depressa. Ele podia entender isso. Provavelmente era o vestígio de Calatus que tinha entrado em contato com Yonvou, não o verdadeiro. Mas ele não entendeu o que Calatus quis dizer com a frase antes que eles venham. O que isso significava? Será que alguém estava atrás de Calatus? Então você tem que ir depressa, sim, provava. De repente, antes que ele pudesse terminar, Edora tirou sua máscara. Yonvou ficou sem reação por um momento. Era para sua máscara sair assim tão facilmente. Ele instantaneamente pensou no culpado que devia ter pregado essa peça nele. Nova. Antes que ele pudesse reagir, Edora encostou seus lábios nos dele. Era um beijo inesperado. Edora sorriu com vergonha para os olhos arregalados de Yonvou. Obrigada de verdade. Um silêncio tomou conta deles e Yonvou olhou para Edora, que estava bonita demais naquele momento. Edora, sim. Você realmente vai parar por aí? Bem, seus olhos se arregalaram de forma adorável. Ele a puxou para mais perto e a beijou. Minha querida filha, você é a única que pode satisfazer o meu antigo rancor. A rainha da primavera, Valtz, se lembrou das palavras de sua mãe. Ela sempre ouvia a voz dela quando fechava os olhos. Sua mãe sempre olhava para o céu e prometia para seus ancestrais que ela resolveria seus ressentimentos. A rainha do verão acariciava a cabeça de Valtz enquanto dizia que se algo desse errado e não tivesse sucesso, ela deixaria tudo nas mãos de Valtz. Depois dessas memórias vieram as de sua mãe morrendo para os relâmpagos que caíram do céu. O acumulador estava lá também, o inimigo que ela tinha que matar algum dia, assim como o rei marcial. Criac! Ela recuperou os sentidos quando a carruagem parou. Valtz lentamente abriu seus olhos enquanto a porta se abria. Minha senhora, sim, com a ajuda de seu subordinado, Valtz saiu da carruagem com passos elegantes e majestosos. Então, ela enrugou o nariz com o cheiro familiar que soprou em seu rosto, que ela tinha encontrado várias vezes recentemente, o cheiro de um campo de batalha coberto de sangue. Era um cheiro que ela havia sentido diversas vezes nos últimos dias. O bispo-chefe e o mestre da aliança já estão esperando. Valtz assentiu e seguiu o guia para dentro do campo de batalha.
Jogadores dos antigos 81 olhos seguiram atrás dela. Eles desejavam continuar o legado do Dragão Vermelho com Valtz como sua líder. Apesar do número de membros ter diminuído, cada um dos 10 jogadores possuía uma aura ameaçadora. As pessoas ao redor deles recuavam com expressões aterrorizadas. Isso deixava claro como eles ainda possuíam uma posição bem alta no ranking dos 8 clãs. Chegamos. O guia parou na frente de uma grande tenda. Esperem aqui. Valtz deu um pequeno comando para seus subordinados e entrou na tenda, onde 3 homens estavam sentados ao redor de uma enorme mesa. Leão de Ferro Ivan encarou ameaçadoramente, enquanto o bispo-chefe sorria de forma afetuosa, como um vizinho idoso gentil. A última pessoa era um dos 3 membros do cônsul que lideravam Elohim, o ditador romano Magnus. Eu não sabia que um rosto familiar estaria aqui. Magnus franziu a testa para Valtz. Valtz e Elohim tinham uma inimizade, pois 3 membros do cônsul tinham morrido por causa dela. Elohim sofreu vários danos, enquanto Valtz conseguiu reivindicar imediatamente o trono vazio da Rainha do Verão entre os 9 reis. Não seria estranho se eles começassem a brigar assim que se vissem. Mas Magnus simplesmente bufou, como se nem quisesse responder. Ele não tinha nenhuma intenção de discutir eventos passados. Elohim estava realmente em uma situação desesperada, então eles precisavam lutar. Na verdade, não era nem para ele estar aqui. Magnus era um antigo herói que salvou Elohim de um aperto, com o apóstolo Ditor, Yat, os liderou para a glória que possuíam no presente. Ele era forte o suficiente para ser mencionado no mesmo nível dos 9 reis, mas tinha se aposentado recentemente, deixando tudo nas mãos da próxima geração. Ele estava aproveitando sua vida tranquila de aposentado, mas Elohim tinha se deparado com uma situação inesperada e perigosa. Eles temporariamente aboliram o sistema de 3 membros do cônsul que foi criado para manter o equilíbrio e criaram um sistema autoritário que concentrava o poder em uma única pessoa. Magnus tinha sido convidado para assumir esse papel. Magnus não tinha interesse em voltar para esse mundo corrupto, mas não conseguiu recusar os pedidos desesperados de seus descendentes. Ele havia ignorado a provocação de Valtz, porque a filha da Rainha do Verão não era nada mais do que uma criança para ele. O bispo-chefe cumprimentou Valtz. Bem-vinda. Deve ter sido uma jornada difícil considerando a distância que teve que atravessar. O bispo-chefe indicou para que ela se sentasse em um assento vazio. No entanto, Valtz simplesmente olhou para o assento de forma indiferente e falou para o bispo-chefe sem nenhuma intenção de se sentar. Porque tem uma pessoa completamente inútil aqui. Do que você está falando? Não podemos tratar os outros de forma injusta assim. O demônio celestial ama todas as criaturas, pois todas foram criadas por ele. Não tenho tempo para ouvir o seu sermão. Vá direto ao ponto. O bispo-chefe deu um pequeno sorriso. Estou dizendo que ele também é útil. Ele vai ajudar com os números e ser a isca. Se necessário, também podemos usá-lo como um sacrifício. Assim, as coisas vão ficar mais fáceis para nós. Sim, é verdade. Ivan cerrou os punhos enquanto os dois, junto com Magnus, conversavam. Só um idiota não entenderia a quem eles estavam se referindo como uma isca útil. Mesmo estando diante deles, eles estavam falando descaradamente sobre usá-lo. Infelizmente, Ivan não tinha o poder para protestar contra eles. A Aliança do Leão era uma combinação de vários clãs famosos, mas eles não podiam se comparar aos 8 clãs. Além disso, Ivan, o líder, definitivamente não era forte o suficiente para ser um dos 9 reis. Ele só estava participando dessa reunião, porque tinha sido ele que a organizou. O bispo-chefe, Valtz e Magnus não consideravam Ivan um igual. Ele era só um servo que serviria a um propósito. Tecnicamente, só a opinião de 2 pessoas importava. Tudo bem. As condições são simples. Era isso que eu queria. Não podemos atrapalhar um ao outro. Os olhos de Valtz brilharam. Não aceito menos do que isso. O bispo-chefe sorriu. Você está dizendo que devíamos agir por conta própria. Tem algum problema com isso? Claro que não. Ótimo. Magnus finalmente adicionou algumas palavras. O bispo-chefe deu um tapinha na mesa em satisfação e se levantou. Então vou indo agora que a discussão acabou.
Tenho várias coisas para preparar. Quando ele saiu, os bispos, esperando em silêncio do lado de fora, o seguiram de cabeças baixas. Magnus também se levantou e levou Urus e o esquadrão dos 7 membros. Valtz também saiu pela porta, que entrou com os membros dos olhos. A reunião acabou sem que Ivan conseguisse dizer uma única palavra. Ele cerrou os dentes. Ionvou subiu a montanha com passos leves depois de inesperadamente passar uma noite com Edora. Ele tinha saído em silêncio para não acordá-la, mas ela já tinha levantado e estava sentada na beira de um córrego com os pés na água. Você voltou? Ela o cumprimentou com um sorriso de boas-vindas. Será que era por causa do que aconteceu na noite passada? Ela parecia mais energética do que o normal. Ionvou riu. Embora Edora não pudesse ver seu rosto através da máscara, ela podia dizer que expressão ele tinha em seu rosto pelo som de sua risada. Quando você acordou? Não faz muito tempo. E acho que você acabou de voltar de algum lugar, não é? Sim, fui comprar algumas coisas. Eu precisava me alongar e arranjar um pouco de comida. O que você trouxe? Ionvou levantou sua mão e impediu que Edora se aproximasse. Vou preparar algo para você, espere um pouco. Ele ia cozinhar para ela. O seu Orabone? Ela nunca tinha visto Ionvou cozinhar, exceto quando fazia comida para Sersha, então seus olhos se arregalaram. Ionvou sorriu enquanto puxava seus equipamentos de cozinha de um subespaço. Então, ele começou a limpar os ingredientes que encontrou na montanha. Edora saiu do córrego, colocando as mãos atrás de suas costas enquanto andava ao redor de Ionvou, espiando o que ele estava fazendo. Ele estava fritando algo em uma frigideira enorme sobre um fogo intenso, mas ela não tinha ideia do que era. Como um membro da realeza, Edora nunca teve que cozinhar, então os únicos ingredientes que ela reconheceu foram o vinagre e o açúcar. Ele cortou a carne de porco em fatias finas e as cobriu com farinha antes de fritá-las no óleo. Ela andava ao redor dele o observando de forma curiosa enquanto o cheiro se espalhava pelo ar. Mas Ionvou disse para ela se sentar, então ela obedeceu. Não muito tempo depois, ele colocou 2 pratos na frente dela. Um continha carne de porco frita e o outro, um molho grosso. Edora inclinou a cabeça para um lado. Ela nunca tinha visto isso antes. O que é isso? Uma coisa chamada tamsuyuk. Tem um sabor muito bom e é gostoso. Como se come? É só pegar a carne com isso e mergulhar no molho. Ionvou deu a Edora 2 pauzinhos. Ela se atrapalhou com eles, mas pegou um pedaço de carne, mergulhou no molho e colocou em sua boca. Estava quente, mas depois que assoprou algumas vezes, a comida esfriou. Ela arregalou os olhos depois que mastigou algumas vezes. Então, está delicioso. Ainda bem que você gostou. Os olhos de Ionvou se curvaram por trás da máscara. É saboroso e doce. O molho também é muito gostoso e a textura da carne é perfeita. Edora comeu mais alguns pedaços e sorriu, tímida. Eu nunca achei que comeria algo que você fez para mim. Você é bom em cozinhar, assim como eu pensei. Só alguns pratos. Não é grande coisa, mas ainda é incrível que você consiga cozinhar. Edora colocou outro pedaço de carne na boca e deu um sorriso alegre. Parece até que somos recém-casados, não é? Ionvou acariciou a cabeça de Edora sem dizer nada. Ela fechou os olhos quando sentiu o seu toque. Orabone, acho que você mudou bastante durante o tempo em que não nos vimos. Você acha? Sim. No passado, era como se você estivesse sendo perseguido por algo, mas agora, você está mais relaxado. Como se tivesse se livrado de um fardo ou algo assim. Ionvou achou que ela poderia estar certa. Cruzar o Tártaro, se reunir com seu irmão e criar amizades fez com que algo mudasse dentro dele. Você pode me contar o que aconteceu? É uma longa história. É melhor ainda. E também temos uma comida deliciosa para comer. Enquanto isso, vendo seu sorriso brilhante, Ionvou se sentou na frente de Edora. Mas Orabone, mergulhar a carne no molho dá muito trabalho. Porque a gente simplesmente não derrama o molho em cima. Não. Ionvou tentou impedi-la, mas Edora já tinha derramado o molho por cima da carne.
Parecia com uma briga que eles tinham em casa entre aqueles que gostavam de mergulhar a carne no molho e os que preferiam derramar o molho na carne. Fica ainda mais gostoso, porque está tudo misturado. Capítulo 416, Templo do Dragão 3. Calatus disse para Yonvou ir encontrá-lo o mais rápido possível, mas era impossível de atravessar o labirinto do dragão sem se preparar antes, e Yonvou precisava de tempo. O primeiro passo do seu plano era usar grupos como a Terra do Sangue. Quanto mais grupos aparecessem, mais fácil seria de subjugar todos. Ele teria que esperar a fruta amadurecer primeiro. O que aconteceu entre ele e Edora foi um resultado de suas emoções e alívio aumentados. Ele não esperava que isso acontecesse, mas não significava que a relação entre eles mudaria drasticamente. Como sempre, eles continuavam tomando conta um do outro. Edora escutava com interesse as histórias que Yonvou contava a ele. Ela estava feliz de ouvir que ele finalmente tinha encontrado Yonvou e ficou espantada com a aparição da Mãe Terra no Tártaro e a bagunça que causou. Eu já vi o todos por um antes ou todos por um? Ele não esperava por isso, então olhou para ela em surpresa. Sim. Eu era muito nova e foi só de relance. Foi quando ele veio visitar o meu pai e Edora nunca se esqueceu disso, porque a vila ficou agitada naquele dia. Na verdade, eu não me lembro da aparência dele. Ele provavelmente usou algum tipo de magia que interfere com a identificação. Ainda assim, eu me lembro da aura dele claramente porque era estranha a aura. Sim, era bem única. Ele mostrava uma expressão indiferente no rosto, mas parecia que na verdade tinha vários problemas. Edora descreveu sua impressão de todos por um. Era como se ele quisesse cair, como se estivesse exausto ou algo do tipo. Yonvou pensou por um momento. Todos por um com problemas, era muito diferente da experiência que ele teve, então era difícil de imaginar. Mas a perspicácia de Edora era incrível. Mesmo quando era mais nova, ela podia ver a essência de alguém claramente. Era possível que sua impressão de todos por um fosse precisa. Não sei, o pensamento de que o todos por um que ele e seu irmão viram poderia não ser seu lado verdadeiro se passou pela sua cabeça. Mas isso não significa que as coisas vão mudar de qualquer forma, não importava. O todos por um ainda era uma parede que ele tinha que superar para chegar ao topo da torre. E obviamente, havia outras paredes que ele precisaria escalar antes dessa. Orabone, tem mais. Estava tão gostoso. Edora olhou para o prato vazio com uma expressão triste. Tem bastante, então pode comer o quanto quiser. Mas da próxima vez, mergulhe a carne no molho. Se derramar em cima, vai ficar gosmento quando esfriar, mas se derramar por cima, o molho se mistura melhor com a carne frita. Eu quero comer assim. Yonvou a observou comer Tamsuyuk derramando o molho por cima e suspirou. Eu também fiz café, quero um pouco. Naquela noite, Yonvou e Edora se encontraram com o Imperador da Gula. Ah! Meu companheiro. O amigo pelo qual eu estava esperando. Por que você só apareceu agora? Sabe o quanto eu senti saudades de você? O Imperador da Gula deu uma risada estrondosa e correu na direção de Yonvou. Ele tinha voltado para sua aparência rechonchuda e seu rosto continuava oleoso como sempre. Yonvou estava prestes a abraçá-lo de volta, mas duas lâminas cruzadas apareceram de repente entre eles. O que significa isso? Duque Moglai. Duque Tarbing. Os donos das espadas eram Nan, Caros, e Shin, piedoso, do Guairuknan Shin, Duque Moglai e Duque Tarbing. Por favor, nos perdoe, Vossa Majestade, mas precisamos perguntar algo a esse homem primeiro, antes que o Imperador da Gula pudesse gritar mais com eles. Duque Tarbing se ajoelhou e curvou a cabeça. Enquanto isso, Duque Moglai estreitou os olhos para Yonvou. Senhor Caim, dependendo da sua resposta, colocaremos as nossas vidas em risco para convencer o rei a se afastar de você. Yonvou olhou de Duque Moglai para Duque Tarbing, então assentiu de forma indiferente. Como quiserem. Por causa desse tabuleiro que você preparou, nós estamos em uma situação sem volta. Agora somos inimigos não só do dragão branco, mas também de Elohim. O plano que você propôs é muito simples. Como você vai equilibrar a diferença nas forças?
Edora o encarou ameaçadoramente, mas Yonvou a impediu. Ele respondeu sem nenhuma preocupação. E se o regimento da fantasia expressar interesse em participar e o castelo da beldade demoníaca reunir suas forças para se juntar? Duque Mowgli bufou. Ridículo. Você acha que grupos de bandidos vão ser o suficiente para nos ajudar? A aliança do leão vai acabar com eles. Não são só esses dois. Yonvou sorriu. Também tem Elk. Clang. Assim que Yonvou terminou de falar, uma sombra surgiu do chão e forçou a espada de Duque Mowgli para baixo. Ao mesmo tempo, outra espada apareceu e encostou em seu pescoço. Não se mova, senão a sua cabeça vai cair. Ryong estava atrás dele. Quando? Aconteceu em um instante. Duque Mowgli arregalou os olhos. Ele também era um espadachim excepcional, mas não tinha conseguido ler os movimentos de Ryong. Yonvou falou para Duque Mowgli, que estava paralisado. Você provavelmente sabe que eu sou um lorde com familiares de sombras. Acho que isso é o suficiente para concluir o plano, mesmo que os números não sejam iguais. Não acha? Já que o familiar de Yonvou tinha conseguido bloquear seu ataque, Duque Mowgli reconheceu sua derrota. Perdoe a minha grosseria, Kaching. Ele se endireitou e embainhou sua espada. Ryong se moveu para trás, o encarando, e desapareceu nas sombras de novo. Quando Duque Tarling também se afastou, o imperador da Gula levantou sua mão como uma expressão furiosa. Vocês me darão uma explicação mais tarde. Não quero mais vê-los aqui, vão embora. Vossa graça é tão profunda quanto os oceanos. Vossa graça é tão profunda quanto os oceanos. Os dois duques se curvaram e se afastaram. O imperador da Gula os encarou até desaparecerem completamente e se aproximou de Yonvou com passos ansiosos, examinando-o. Você está bem. Não está machucado. Há quanto tempo, Vossa Majestade? Isso não importa agora. O seu corpo é muito mais importante. Eu não pedi para que eles fizessem isso. Eu garanto. Eu sei, Vossa Majestade. Não se preocupe com isso, como posso não me preocupar. E também não puna os duques, por favor. Eles só fizeram aquilo por causa da lealdade que têm por você. Eu entendo completamente. Os familiares assistindo tudo achavam muito óbvio que Yonvou estava atuando, mas o imperador da Gula esfregou os olhos como uma expressão comovida. Sua gentileza é tão grande quanto os céus. Porque eu só encontrei alguém como você agora. Teria sido tão bom se tivéssemos nos conhecido antes. O imperador da Gula segurou a mão de Yonvou com sua mão gorducha. Vamos entrar, eu preparei um banquete para você. O imperador da Gula levou Yonvou para dentro de sua tenda enquanto continuava a soltar elogios. Príncipe Domo e Duque Tuan Tien o seguiram. O túmulo de Calatus. Isso é algo que aquela insolente da Rainha da Primavera e os outros vão querer vir atrás. E você criou um tabuleiro tão complexo que eles não vão entender nada. Dentro da tenda, havia vários tipos de comidas em pratos elegantes e vinhos. E como você pediu, terminamos de fazer as investigações. Só falta a escavação. O imperador da Gula murmurou, rindo. Ele tentou falar discretamente, mas todos ouviram. Enquanto Yonvou resgatava Edora e chamava a atenção dos inimigos, a Terra do Sangue estudava o mapa que Yonvou deu a eles e procurava o túmulo para ver se era autêntico. Obviamente, eles conseguiram encontrar a etapa oculta. O imperador da Gula ainda se lembrava de como seus subordinados voltaram com expressões animadas para dizer que tinham encontrado o túmulo de Calatus. Ele lambeu os lábios só de pensar nisso. Todos dizem que é cheio de itens preciosos só na entrada. É por isso que os dragões antigos eram classificados como uma espécie transcendente e a Rainha do Verão conseguiu governar a torre por tanto tempo. Ele esfregou o pedaço de um tesouro da espécie dracônica que seus subordinados conseguiram trazer de volta. Cada pedaço era equivalente a um artefato superior na torre. Vossa Majestade Sim? Diga. Espero que você não se esqueça que o que vimos até agora é só o começo. Ele queria dizer que havia itens muito mais valiosos dentro do túmulo. E tudo lá será seu. O imperador da Gula deu um enorme sorriso, revelando seus dentes.
Então, ele cobriu a boca com a mão e tentou falar de forma mais séria possível. Você está me dizendo para pegar o que é seu? Você acha que sou um tirano ingrato? Os itens serão todos seus. Eu só estou ajudando um amigo. Tudo que estiver lá dentro pertence a você. Yonvou riu de desdém internamente. Não é isso que você realmente está pensando, como Yonvou poderia não saber da ganância sem fim dele. Ele era tão ganancioso que acabou comendo seus próprios irmãos para ficar com o trono. Talvez essa ganância tivesse vindo da pedra da alma em seu estômago, a pedra da gula. Eu não tenho o desejo e nem o poder para proteger os tesouros. Então não seria melhor se Vossa Majestade ficasse com todos? O imperador da gula mal conseguiu se impedir de rir enquanto perguntava, e quanto a você? Se me der tudo o que tem lá dentro, não vai sobrar nada. Eu só quero uma coisa, como quiser. Eu juro pelo meu nome que vou te dar o que você quiser. Ah! Nós enfrentamos várias dificuldades, mas hoje, parece que temos 1000 tropas do nosso lado. O que todos estão esperando? Que comece o banquete. Por que não damos uma olhada no túmulo primeiro antes de aproveitarmos o banquete? Ah! Parece que você leu a minha mente. Gosto de tudo que você diz. Ótimo, vou levá-lo até o túmulo, quer dizer, o labirinto. Siga-me. Yonvou sorriu enquanto observava o imperador da gula sorridente andar até o portal conectado ao labirinto do dragão. Não posso dizer que quero a sua cabeça, imperador com um brilho. A localização deles mudou. Você entrou na etapa oculta, labirinto do dragão. Continua no próximo vídeo.